Segundo Samuel 16, versículo 5. Queria que você acompanhasse pelo telão e deixasse sua Bíblia aberta. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Diga comigo, Davi tomava pedradas. Embora todo o exército e a guarda da elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, o meu senhor? Me permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: quem é você? Quem é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura me matar? Quanto mais esse benjamita. Deixe ele em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com um bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler, ele vai falar sobre um golpe de estado que Davi ele sofre do seu filho Absalão. Absalão é o irmão daquela moça que foi estuprada por Amnon, e ele guarda rancor por isso, porque Davi não teve coragem de fazer nada com esse jovem chamado Absalão, Amnon, aliás. Então o coração de Absalão ele se enche de ira contra o seu pai e contra Amnon. Ele prepara uma cilada, uma emboscada, mata Amnon. Então ele foge de Israel, de Jerusalém, se exila. Passado alguns anos, esse filho de Davi, Absalão, ele volta então para Jerusalém, e ali ele pede o perdão do pai. O pai o perdoa, mas contanto que ele não morasse na capital de Israel, Jerusalém. Com o coração inflamado, Absalão ele cria uma estratégia para derrubar o governo de Davi. Isso se parece muito com os dias atuais que a gente vive. Eu quero falar nessa noite sobre a dor de uma pedrada. Diga aí para o seu irmão: a dor de uma pedrada. Porque de fato nós vamos refletir nesse sermão de hoje que o que doeu não foi a pedrada física que Davi sofria, mas foi a dor da pedrada emocional. E dentro desse contexto, então, Davi, ele se assenta à porta da entrada do reino de Davi. E todo morador e todo homem de Israel que tinha uma questão a ser resolvida, procurava Davi para que a sua causa fosse julgada. Sabendo isso então que todos teriam que passar pela porta da cidade, Absalão se coloca sentado à porta da cidade, e ele então, de uma maneira muito estratégica, ele começa ali o plano de golpe de estado contra o seu pai, o rei Davi.
Toda pessoa que chegava para passar pelas portas, Absalão cumprimentava e perguntava: para que você veio até o reino? Ele diz: olha, eu tenho uma causa para que o rei julgue, porque eu estou sendo injustiçado. Então Absalão dizia as seguintes palavras: o rei não vai poder te atender, e se for te atender vai demorar demais. Quem dera eu fosse rei sobre Israel, e a sua causa eu julgaria e te atenderia. E assim ele fazia sucessivamente com todos os moradores de Israel que procurariam um rei para receber juízo sobre alguma causa. E a Bíblia é enfática em dizer, alguns versículos antes do texto que a gente leu, que Absalão cumprimentava e beijava no rosto todos os homens que assim ele falava. E dessa maneira Absalão ele foi ganhando força entre o povo de Israel, pelas costas, na surdina, tramando contra o seu pai. Esse texto que a gente vai ler, eu vou antecipar para você de maneira resumida, vai falar quando Absalão ele junta um exército, ele junta alguns homens, alguns sacerdotes corrompidos, alguns sacerdotes caídos, e eles então montam um grande cenário que encenasse Absalão sendo coroado rei em Hebrom. Então colocam homens com símbolos, colocam homens para cantar, sacerdotes para festejar, e eles fazem uma grande carreata proclamando Absalão como rei. A estratégia que Absalão adota de ficar na porta da entrada da cidade, recebendo aquelas pessoas que tivessem questão com Davi, lhe rendeu muita popularidade. E essa popularidade fez com que o coração de algumas pessoas se entrelaçassem ao coração de Absalão, de maneira que ele consegue levantar um poderoso exército e pessoas começam a comprar a sua ideia. Então, nesse cenário, alguns homens de Davi infiltrados levam a mensagem até Davi e dizem assim: olha, Salomão planeja dar-lhe um golpe de estado e você precisa fazer alguma coisa, rei. E Davi ele tinha muitos súditos leais, ao ponto que esses homens dizem: se for preciso daremos a vida, lutaremos por você. E Davi diz: não, nós não poderemos fazer isso porque será uma grande matança, nós vamos precisar fugir. Então Davi ele organiza toda a sua casa, suas mulheres, seus filhos, os seus empregados, e ele deixa 10 concubinas cuidando do palácio, e ele começa a fugir com algumas pessoas. Davi está sendo agora traído pelo seu filho Absalão, fugindo de um exército de traidores que queriam tomar o seu reino. Eu preciso trazer isso de maneira muito resumida, porque senão eu não vou chegar onde eu quero. Agora imagine você comigo, Davi, um rei poderoso, um rei ungido por Deus, um rei que foi escolhido, separado, sacramentado por Deus. Agora ele está com a sua cabeça coberta, ele está andando pelas ruas de Israel como um fugitivo, ele está saindo de noite, ele está deixando tudo que ele conquistou anos a fio, por causa de alguém que se levantou contra ele. Ali Davi, com a sua cabeça coberta, ele perde a sua glória, ele perde todo o seu esplendor. Naquele momento, mais uma vez, ninguém queria estar perto de Davi, ninguém queria se aproximar de Davi. Então quando ele está agora correndo em direção a um lugar seguro para se esconder do seu filho, usurpador do trono, aparece alguém no cenário. E essa pessoa que aparece no cenário é um homem por nome de Simei. Diga comigo, Simei. E Simei ele começa a agredir verbalmente Davi. Simei ele começa a apedrejar não só com pedras, mas com palavras, porque a verdade é que em algum momento da sua vida você levou uma pedrada que doeu muito. E quando eu falo pedrada aqui, o contexto são palavras que te feriram. Ele começa a olhar para Davi e dizer assim: você está vivendo tudo isso aí, sabe por quê? Porque você é um maldito. Você está vivendo tudo isso aí, Davi, porque você é um assassino. E ele começa a atacar Davi, ele começa a amaldiçoar, ele começa a jogar terra, ele começa a jogar pedra. É importante a gente observar, queridos, que Davi era um rei muito poderoso, e a Bíblia diz que Davi estava acompanhado da sua guarda de elite.
tanto à direita quanto à esquerda. Eu já preguei aqui e falei em outras ocasiões sobre Abisai. Quem lembra de Abisai? Abisai foi um homem que matou um gigante que tentava derrubar já Davi quando ele se cansou na peleja. Abisai, ele é contado entre os 30 valentes que Davi possuía. Abisai era um homem muito treinado na guerra, ele já havia matado centenas e centenas de filisteus. E esse homem chamado Abisai se levanta e diz assim: esse cachorro morto vai ficar jogando terra no rei, amaldiçoando o nosso rei? E ele diz assim: me permita que eu arranque a cabeça. E Davi, ele diz assim: deixa amaldiçoar, quem sabe não foi Deus que mandou ele. Davi poderia se colocar debaixo dessas maldições, se sujeitar a essas maldições, e ele poderia até, de maneira legítima, revidar essas maldições, revidar a calúnia, revidar a ofensa, porque ele era rei de Israel. Mas ao invés de preferir, segure agora, eu tenho a primeira palavra para liberar sobre a sua vida. Ao invés dele preferir revidar a ofensa, revidar o ataque, revidar a calúnia, ele prefere se colocar debaixo das mãos de Deus. Davi estava com a face descoberta, sendo apedrejado, mas o coração estava escondido debaixo da mão do seu Deus. E muitas vezes é o nosso problema, a gente acaba se expondo, em vez de depender da bênção de Deus e não da maldição do homem. E nesse contexto, querido, muitas pessoas estão vivendo hoje com um Simei te perseguindo. Talvez não baste os problemas que você está enfrentando, talvez não baste a crise no casamento, não baste o desemprego, não baste a crise financeira, talvez não baste as traições, talvez não baste os problemas que você tem enfrentado. Tem Simei que está atacando pedra em você, tem Simeis que estão caluniando você, tem alguns Simeis que estão jogando terra em você, tem algumas pessoas que, além dos problemas que você está enfrentando, estão lhe causando resistência. E talvez você está aqui essa noite precisando de uma palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: toda vez que você leva uma pedrada, essa pedrada ela tem como objetivo a primeira coisa, fazer você perder a razão. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: Davi tinha todos os motivos para ficar irado com esse homem, sim ou não? Sim. Davi estava sendo injustiçado pelo seu filho, e ainda por cima alguém o atirando pedras. Quantas vezes, irmãos, eu e você somos levados pelas situações da vida, e quando a gente menos percebe, quando as pedradas elas vêm, a primeira coisa que a gente faz é perder a razão e chutar o pau da barraca. A dor de uma pedrada não pode fazer com que você perca a razão. Ei, redobre sua atenção, escute o que o Espírito Santo está ministrando você. A primeira coisa, querido, que um caluniador, que uma pessoa que te atira uma pedra, ela quer fazer, ela quer te desestabilizar, ela quer tirar você do controle emocional da situação. Davi tinha todos os motivos para perder a calma e dizer: pode mandar matar. Quantas pessoas você conhece que no momento do calor, no momento da ira, no momento que ela menos esperava, alguém cutucou a ferida? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Essa pedrada é alguém pegar você bem naquela ferida, é pegar bem naquela área que você sabe que ninguém pode tocar. A pedrada ela tem como objetivo fazer você perder a razão. Quantas pessoas que você conhece que perderam o equilíbrio e fazem coisas que se arrependem até hoje, por causa de uma pedrada que ela levou e ela perdeu a razão no momento. A dor de uma pedrada muitas vezes pode fazer com que você perca a razão. E a dor de uma pedrada ela pode levar você a fazer coisas que você nunca pensou na sua vida em fazer. Eu quero fazer uma pergunta aqui, embora eu acredito já saber a resposta. Quem aqui um dia já testemunhou uma briga de vizinho que você dizia: poxa, mas essa família é tão boa, e quando você viu, deu facada, deu garrafada, deu problema, deu polícia? Quem já presenciou algo assim? Uma pessoa que você olhou e você dizia assim: poxa, mas essa pessoa é tão tranquila, essa pessoa é tão passiva, essa pessoa é tão pacífica. O que aconteceu? A pessoa, com a dor da pedrada, ela perdeu a razão. É aquele tipo de pessoa, irmão, que quando você menos percebe, uma coisa deixa ela totalmente desequilibrada. A dor de uma pedrada, ela tem como primeiro objetivo tirar a tua razão.
Esse espírito que atua nos dias de hoje, podemos dizer o espírito de Simei, é aquele tipo de pessoa, posso falar isso aqui? Que vai esquadrinhar a tua vida, Juliana, para achar o lugar certo de atirar a pedra. Cuidado. Existem pessoas que estão analisando a tua vida e observe que quando Simei vai atirar pedra, jogar terra em Davi, ele diz assim: você é um assassino. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava querendo tocar no ponto fraco de Davi. Redobre sua atenção e olhe para mim. Qual era o ponto fraco de Davi? O adultério com Batseba. Quem que ele manda para frente da batalha para matar, para casar com a esposa? Urias. Escute o que eu estou dizendo para você aqui, você vai sair bem-aventurado essa noite. A pedrada, a dor da pedrada tem como objetivo achar o ponto certo que faça te desestabilizar. Você já parou para perceber que quando alguém entra numa discussão com você, ela vai querer pegar você no ponto? Então não pense que o diabo vai querer pegar você quando você estiver forte. Ele vai querer pegar você no ponto certo. A pedrada que ele vai te dar, posso falar isso aqui? Não é uma pedrada física. A pedrada que ele vai te dar é no teu ego. A pedrada que ele vai tentar dar é no teu ego. Se você é uma pessoa que se preocupa demais com a tua imagem, é na tua imagem que essa pedrada vai vir. Se prepare. A dor de uma pedrada, ela quer tirar a razão. Ela quer tocar naquela parte que vai te levar a dizer: isso eu não admito. Você conhece alguém assim? A dor da pedrada, Monique, ela vai te levar a dizer: eu tolero tudo, mas isso aqui eu não tolero. Ou seja, quem te apedrejou conseguiu o resultado que queria. Quem tentou te ferir conseguiu te atingir onde queria. A pedrada, ela tem como objetivo, André, te machucar para você dizer: tudo menos isso. Pode tocar em qualquer área da minha vida, mas isso aqui eu não permito. A pedrada, ela vai doer em você para que você perca a razão, para você repetir: o que você disse? Repete isso para você ver. E toda vez que você cair em alguma dessas frases: isso eu não admito, tudo menos isso, o que você disse? O teu apedrejador conseguiu o resultado. Ele jogou a pedra no lugar certinho para atingir o teu ego, para te fazer perder a razão. A pedrada, quando fere, quer tirar a razão, porque aí você diz: agora chega, agora você vai ver. Agora você vai ver quem está mexendo. E toda vez que você tem uma reação a essa pedrada, toda vez que você expõe a tua ira, quando você é apedrejado e você não se esconde debaixo da potente mão de Deus, ao exemplo de Davi, sabe o que você está dizendo para quem está te acusando, para quem está te apedrejando? Que a pedrada teve efeito. Toda vez que você dá uma resposta à altura para quem te ofende, sabe o que você está dizendo? A pedrada que você me deu surtiu efeito. Então a primeira coisa que acontece com a dor de uma pedrada, essa pedrada ela vem para tirar a minha razão. E aquilo que o diabo mais desejava aconteceu, é te desestruturar, é te fazer perder a razão. Eu posso falar isso por ter um temperamento colérico. Na minha juventude e a fase de adaptação para a vida adulta, quantas oportunidades, quantos relacionamentos, quantas amizades, quantos negócios, quantas coisas eu perdi por perder a razão no momento crítico. A pedrada, ela quer fazer que você se sinta sem razão, ela quer fazer você perder a razão. A segunda coisa que acontece com a dor de uma pedrada é que essa pedrada, ela faz você se sentir condenado, se sentir culpado. Porque toda vez que nós somos criticados, nós temos uma carga de culpa muito grande que carregamos com nós. Já parou para perceber? Que você, posso falar isso aqui? Você já parou para perceber que você carrega culpa de pecado que Deus já te perdoou? Davi, ele poderia fazer uma seguinte leitura. Talvez você está fazendo essa leitura da tua vida hoje. Davi, ele poderia se entregar. Ele ia dizer assim: cara, Deus não está comigo. Já parou para perceber que a gente desanima quando a dor da pedrada ela vem? A gente se sente culpado, fala: não, eu estou passando isso aqui mesmo porque eu sou um lixo. Eu estou passando isso aqui mesmo porque eu não valho nada.
Eu estou passando tudo isso aqui porque eu sou o pior traste que existe. Davi podia ter se entregado, ele podia se alimentar das mentiras que estavam sendo lançadas ao respeito dele. Ele poderia chegar à conclusão que Deus o tinha abandonado. Talvez você está aqui essa noite e a conclusão que você chegou é essa: bispo, eu estou vindo aqui como uma última oportunidade, uma última cartada, porque parece que Deus me abandonou. Só que só Davi sabia o quanto a sua vida estava no altar e quanto aquela dor que ele estava sentindo produziria uma glória para ele. Nós não podemos esquecer que no momento da dor nós temos um altar. Nós não podemos nos esquecer que no momento do abandono nós temos um altar. Deixa eu dizer uma coisa para você: no dia que eu não tiver mais uma tribuna desce e um microfone desce, eu vou continuar tranquilo. Bispo, por quê? Porque isso aqui é um púlpito, e quem tem altar não precisa de púlpito. Quem tem um altar adora em casa, adora no trabalho, adora na beira do tanque, adora em qualquer lugar. Aleluia. Davi tinha uma vida de altar ao Senhor, e ele sabia da sua vida no altar, que aquilo que estava acontecendo ia produzir algo para ele em Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem insistido com a gente desde o dia 1º de janeiro. Não deixe a tua dor te deformar, não deixe o teu sofrimento trazer cicatrizes exteriores para você. Não deixe a tua dor, o teu sofrimento transformar você em alguém azedo, cítrico. 2 Coríntios 4,16, Paulo, um homem muito experimentado nas dores, assim como Davi, ele vai dizer: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, dia após dia, dia após dia. Embora exteriormente você seja apedrejado, embora exteriormente você seja perseguido, embora exteriormente você seja mutilado, o seu homem e sua mulher interior se renova dia após dia. Aleluias. 2 Coríntios 4, versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso de glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o peso que você sente hoje, de todos esses problemas que você está vivendo, não se compara ao peso da glória que você viverá em Deus. Você perdeu a chance de aplaudir a Deus por isso. Versículo 18. Está com problema? Não está conseguindo ir aí? Assim, vamos fixar os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ô bispo, por que eu preciso me apegar em Deus para não receber esse sentimento de culpa? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, uma frase do Dr. Augusto Cury. Quem conhece o Dr. Augusto Cury? Ele tem uma frase que diz: antidepressivo trata a dor da depressão, mas não cura o sentimento de culpa. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é poderoso. Antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem de angústia e de solidão. A dor da pedrada quer fazer com que você se sinta um condenado. A dor da pedrada, ela vem para te dizer que você está vivendo a vida que você merece. E você não pode entrar no jogo de si mesmo, você não pode entrar no jogo do diabo. Você tem que trazer a palavra de Deus. Você tem que dizer, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: é tempo de você se libertar da opinião dos outros, da opinião alheia, daquilo que estão dizendo ao seu respeito. É tempo de você entender que o Senhor está fazendo com que as dores da pedrada tragam um peso de glória maior para você. Você não pode sofrer com a dor que você está vivendo hoje. Pelo contrário, essa dor, esse sofrimento que você está vivendo hoje, ela vai trazer um peso de maturidade muito maior para você. Ei, sabe o que eu aprendo aqui? Posso falar isso? Uma das coisas hoje que eu defino como nível de maturidade de uma pessoa é quando eu olho para a rede social dela. Porque
Porque o primeiro indício da infantilidade de um homem e de uma mulher é quando ela, me permite a expressão aqui, desculpe a expressão, é quando ela vomita a alma dela nas redes sociais. O problema da internet é que ela deu voz aos idiotas. Quem concorda com isso? Você precisa amadurecer, você precisa entender que você não pode reagir rápido a qualquer ataque. Eu sempre ensino isso aqui para os homens. Se você costuma assistir uma luta, a primeira coisa que você faz quando você toma um golpe duro, você monta a guarda e discerne o golpe que você tomou. Você nunca pode, após uma pedrada, querer revidar. Discerne o golpe, se esconde em Deus. Para de querer ter uma resposta para tudo. Tá roubando, tá saindo, tá fazendo. Irmão, para de querer provar, para de querer dizer, para de querer mostrar uma imagem de quem você é para os outros. Posso falar isso aqui? Não é porque você não está postando que não está acontecendo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: aprenda a se reservar. Diga para ele assim: aprenda a ser discreto. Será que hoje, na geração que a gente vive, você conseguiria ir fazer uma viagem de 10 dias na praia sem postar uma foto de que está bem? Eu estou pregando para você que eu estou vivendo. Teve um dia desse aí que a igreja estava cheia, irmão. Não tinha cadeira vazia para pôr gente. A vontade que Deus, sabe qual foi? Vou fotografar para ver que eu estou bem. E o Espírito Santo falou para mim assim: você quer provar isso para quem? Para quê? O mais importante não é eu estar contigo? Posso continuar? A dor da pedrada quer fazer com que você perca a razão. Diga comigo: perder a razão. Me sentir culpado. E o terceiro, a dor da pedrada, ela quer te fazer tomar decisão precipitada. Quem aqui no momento da dor tomou decisões que se arrependeu? A pedrada, quando dói, ela te leva a tomar atitudes que você não reflete, você nem sabe por que você fez aquilo. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem possibilidade de você entrar pelo caminho da maturidade sem passar pelo sofrimento. Quem me ouve, diga amém. É impossível você entrar no campo da maturidade sem passar pelo campo do sofrimento. A pedrada vai doer. E a terceira coisa que ela vai querer tirar de você são decisões precipitadas. A exemplo disso a gente vê João capítulo 8, versículo 3. Quando os mestres da lei trazem uma mulher apanhada em adultério. O texto diz assim: os mestres das leis e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar em pé diante de todos e disseram para Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena que a gente apedreje tais mulheres. E o Senhor o que diz? E o versículo de número 6 vai dizer que eles faziam aquilo tentando arrumar uma maneira de incriminar Jesus. Haverão situações na sua vida que as pessoas, além de elas querer te ferir, elas vão querer te induzir a tomar uma decisão de que você se arrependa depois, para elas terem mais do que te acusar. As pedradas, elas vêm e elas doem e elas fazem com que a gente tome decisões precipitadas. Você sabe qual é? Isso aqui, irmão, vai mexer com você. Eu posso falar isso aqui? Você sabe qual é o tipo de prazer mais duradouro que o ser humano desfruta? Quem é que sabe? Quero abrir espaço. É muito raro eu fazer isso em culto, mas eu vou abrir espaço agora. O tipo de prazer mais duradouro que um ser humano pode experimentar, você sabe qual que é?
isso aqui, meu irmão, só Deus para poder dar certas coisas para a gente. O ser humano, ele nutre um prazer mais duradouro do que qualquer outro sentimento, chamado ódio. Já parou para perceber? Os homens amam com pressa, mas eles odeiam com calma. Diga comigo, os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Então, dentro disso, nós precisamos trabalhar o máximo que pudermos para não tomarmos decisões com ira, decisões comprometidos, feridos. Porque você não pode esquecer isso aqui nunca mais. O ódio é o prazer mais duradouro que o ser humano experimenta. Você pode experimentar qualquer outra sensação nesse mundo. Para fazer a conta comigo. Qual sensação, qual sentimento gera prazer mais duradouro do que o ódio no coração de alguém? Tem pessoas que amam alimentar o ódio. Sim ou não? Tem pessoas que elas cuidam do ódio que elas nutrem por alguém ou por alguma coisa como se fosse um filho recém-nascido. Você procura aquela pessoa e diz assim, olha, você precisa perdoar, você precisa abrir o teu coração. E ela não tá, ela está protegendo, ela está nutrindo o ódio, porque na verdade aquele ódio libera descargas de prazer sobre a vida dela. A dor da pedrada vai fazer você se desestruturar para você tomar atitudes equivocadas. Não faça isso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, não diga as coisas com pressa. Diga para ele assim, não fale as coisas com pressa. Sabe por quê, querido? Porque mais vale um silêncio certo do que 10 palavras erradas. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que a trancos e barrancos me ensinou isso. Pensa um homem que tinha resposta para qualquer coisa. Davi podia responder Simei, sim ou não? Mas o que ele preferiu fazer? Você quer me ajudar a pregar nessa noite? Faça isso então para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó. Não tome decisões precipitadas. Reforce isso para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó. Na hora da pedrada tem muita gente que diz assim, bispo, mas quando eu tomo a pedrada, quando eu estou no calor do momento, não dá para pensar, é momento de pressão. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você vai entrar no jogo do diabo? Você vai entrar no jogo dos que te acusam? Você vai entrar no jogo daqueles que querem te ferir? Deus está hoje te dando a oportunidade de você discernir e não ser discernido. Para quando o problema acontecer, você saber qual decisão tomar. Quando você vê que a coisa está te tomando de um jeito, irmão, você vai fazer assim, vou fazer igual Davi, vou silenciar. Mas vale um silêncio certo do que 10 palavras erradas. Diga comigo assim, a pressa passa. Diga mais alto e mais forte, a pressa passa. Mas o que eu faço com a pressa, fica. Então eu não posso tomar decisões precipitadas. Eu preciso entender que quando eu tomar essa pedrada, Lucas, e essa pedrada doer, diga assim, vou ficar quietinho. Não vou tomar decisão nenhuma. Para a gente poder encerrar. A dor da pedrada faz muitas vezes você aceitar as caminhos espirituais. Muitas vezes a dor da pedrada que Davi estava levando ali era fazer com que Davi, Sandra, se isolasse. O objetivo claro de Simei era fazer com que Davi entrasse em isolamento. Por isso que eu amo a Escritura quando Salomão vai dizer que o homem que se isola busca sua ruína.
A dor da pedrada faz você desviar do caminho. Você já parou para perceber? Você está indo por um caminho, você está cursando, não sei, está cursando lá farmácia, está cursando virar alguma coisa, e você está definido naquilo, você começa a tomar pedrada. Não, eu quero fazer psicologia, eu quero virar enfermeiro, e você está focado naquilo, mas as pedradas começam a vir tanto que você acaba desistindo. Você fala, não, eu não vou fazer isso não. Geralmente as críticas, as pedradas, ela tem esse poder de fazer a gente se desviar do caminho, da gente ir por rotas que a gente não estabeleceu no começo da caminhada. Geralmente as críticas, as pedradas, quando doem, faz a gente escolher um caminho que a gente se afaste das pedradas. Olhe só para a convicção de Davi: deixa ele tacar pedra. Quem sabe Deus não transforma essas pedradas em bênção sobre a minha vida. Irmão, eu sou uma pessoa que eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou sendo apedrejado, porque quando eu estou sendo apedrejado eu quero ir até o fim. Eu pago para ver, mas eu não mudo a minha rota. Tem mais alguém assim aqui? Bispo, mas eu não tenho essa convicção. A palavra de Deus é para você essa noite. Não mude a rota. Davi já tinha vencido o gigante, sim ou não? Davi falou, eu vou vencer essas maldições também. O louvor pode subir. Você precisa entender, querido, que palavras de maldição sobre a sua vida não pega. Jesus já venceu todas as maldições na cruz. Por isso, através dele, eu e você somos benditos, amém? Você não pode ficar preso em nenhuma caverna em nome de Jesus. O Senhor te livra hoje, Ele te tira pela mão de qualquer caverna. No nome de Jesus, Ele te tira de qualquer trauma, de qualquer abismo, de qualquer profundidade que você esteja. Te pega pela mão e te diz, filho, vem para fora. A dor da pedrada não pode fazer você se isolar, não pode fazer você mudar a rota. Pelo contrário, quando você começou lá no começo do caminho, você traçou uma rota, você falou, é por aqui que eu vou. E quando as pedradas começaram a vir, muitas pessoas começaram a mudar. Não, eu não vou fazer isso aqui não. Posso falar isso sim ou não? Eu não vou falar isso aqui não. Buscar Deus é fácil? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Buscar Deus é fácil? Mas viver no mundo é fácil também? É difícil? Olha para o teu irmão assim, nessa noite, diga para ele, nessa noite, escolha o difícil. Diga para ele assim, escolha o seu difícil. É fácil buscar Deus? É fácil viver no mundo? Deixa eu dizer aqui, posso falar? É fácil ser pobre? Sim ou não, irmão? Não. Você querer fazer uma compra abastada para o teu lar, ver sua despensa cheia. Eu não estou falando aqui de luxúria, de você gastar R$2.000 em um jantar. Não, eu estou falando de você poder fazer uma compra decente, ter um bom convênio para você, sua esposa, seus filhos. Então, de certa maneira, é fácil ser pobre? Sim ou não? Não. Agora eu quero te perguntar, é fácil ser rico? Diga comigo, é difícil? Você vai ter que escolher qual difícil você vai enfrentar. A dificuldade de ser pobre ou tentar dia a dia a dificuldade de você enriquecer, de você prosperar. Já parou para perceber que tudo vai se tratar de escolher o difícil e você caminhar em direção a esse difícil? Eu vejo pastores, irmão, que dizem assim, nossa, mas é tão difícil ser pastor, então vai ser outra coisa. Ser empresário é fácil? Ser empregado é fácil? Então você tem que escolher qual difícil você quer enfrentar. O difícil de ser um empresário ou o difícil de ser um funcionário. Olha para o teu irmão e diga assim, ô glória! Ei, quem está solteiro aqui, levanta a mão, solteiros. É fácil estar solteiro? Até porque dizem que casamento é igual quando você está dentro da piscina. Quem está dentro diz para quem está longe, pode pular que está quentinha a água. Não é assim que diz? Casamento é igual uma pessoa que está dentro da piscina. Quem está dentro da piscina acha que a água está quente, mas quem pula fala que a água é fria. Está sozinho, está solteiro é fácil? Só os casados aqui, levanta a mão agora, quem é casado. Está casado é fácil? Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus está dizendo para você nessa noite, diga para ele. Escolha o seu difícil e
vá para cima em nome de Jesus. Ô bispo, eu estou com problema no casamento, eu vou me isolar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não aceitamos em hipótese alguma o divórcio. Aliás, tem hipótese. Se você estiver sendo espancada, se você estiver casado com a Rita, tomando facada, aí você pode se separar. Caso de adultério. Mas quantos casos que a gente viu que Deus ele restaura? Ô bispo, eu estou com um problema. Não, aquela mulher é o cão chupando manga, eu vou me separar. Irmão, você vai estragar a vida de uma outra pessoa, porque viver vida de casado não é. Mas por outro lado, você já foi solteiro também. Eu lembro que quando eu casei, irmão, eu quis casar rápido. Eu conheci minha esposa, falei, eu vou casar rápido com essa gata aí, eu não vou perder essa chance. Estava doido para casar, irmão. Não tem criança aqui, eu posso falar. Eu pensava, irmão, que depois que eu casasse, ia ser igual aquela música do Trazendo a Arca. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Eu pensava que, irmão, ia ser sexo todo dia, sexo toda hora. Aí tem dia que eu olho para minha esposa, eu desejo ela. Eu amo minha esposa, cada detalhe. Ela olha para mim assim, e ela fala, boa noite. Eu digo, boa noite. E a gente se abraça. Porque depois, irmão, que a gente se casa, o sexo, ele já não é mais prioridade. Ele está em segundo, terceiro, quarto lugar muitas vezes. Você tem muitas contas para pagar, você tem filhos para cuidar, você tem problemas no trabalho, problemas dentro da igreja. Então, se você parar para pensar em tese, todos nós estamos enfrentando dificuldade a algum nível. Tem pessoas aqui que são donas do próprio negócio, sim ou não? Você sabe a dificuldade que você enfrenta de ser dono do próprio negócio. Mas tem pessoas aqui também que trabalham para os outros, tem que pegar o trem todo dia no mesmo horário, aguentar desaforo de patrão. Quem passa por isso aqui está vivendo também situação difícil. Então a grande questão é: aceite o seu difícil com dignidade, com hombridade, se imposture. Se você é empresário, para de ficar reclamando, não, as coisas estão difíceis no Brasil, está tudo cheio de imposto, a gente sabe, mas ser funcionário também vai ser difícil para você, meu irmão. Então encare o seu difícil, não se isole, entenda que Deus é com você a todo momento, e que independente da função que você desempenha, independente de onde você esteja hoje, Deus tem uma bênção sobre a sua vida. Ele vai te fortalecer, Ele não vai permitir você desanimar, Ele vai te renovar as suas forças. Amém? Então, bispo, como é que eu faço para vencer essas maldições, essas pedradas? Você tem que fechar as brechas. A Bíblia diz em Provérbios 26:2: como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aleluia. Posso dizer isso aqui para você? Então, a partir de hoje, quando você vê aquele prato de bozó, quando você vê aquele frango com o pescoço quebrado, sangue oferecido, irmão, você não precisa se benzer, se batizar, jogar água benta. Não, você simplesmente desvia assim: sobre a minha vida, a minha família e sobre qualquer outra pessoa, esse trabalho está cancelado em nome de Jesus. Maldição sem causa não pega. Quem crê nisso, diga amém. Davi não estava sujeito aos seus erros, ele estava sujeito às bênçãos de Deus. Olha aqui para mim, redobre sua atenção e eu encerro aqui. Se coloque de pé. Escute isso. Já pensou se toda vez que Deus fosse te abençoar, tivesse condicionado as coisas boas que você faz? Você não pode viver condicionado aos seus erros, mas às bênçãos e ao perdão de Deus. Davi, ele escreve um dos maiores salmos que Israel já teve para cantar, que está no Salmo 51, versículo 10 e 11. Davi não vivia, bispa, de acordo com os erros dele, mas ele vivia, Daniel, de acordo com as misericórdias de Deus, com o perdão de Deus. Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmão, que oração que é essa? Cria um coração puro dentro de mim e coloca um espírito. E, meu irmão, que oração é essa? Davi é o cara. Porque todos nós em algum momento
vamos desanimar com a pedrada, nós vamos querer viver em cavernas, mas Ele diz: cria em mim um espírito inabalável, não me expulse da sua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que eu olho para Davi, irmão? E uma das coisas que mais me encoraja é que Davi era especialista em vitórias contra o gigante. A Bíblia vai dizer que quando Golias vai para cima de Davi, em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Davi se apressou para o combate. A Bíblia diz que quando Simei se aproximou de Davi para apedrejá-lo, jogar terra e amaldiçoá-lo, Davi se apressou para o combate. Davi, ele não ficava se recuando, se isolando. A palavra de Deus para você nessa noite é: não pare com as pedradas, não pare com as pedradas, não pare, irmão, vai para cima do problema, enfrente o seu problema, aleluia. Agora tem uma coisa, vai ter momentos na guerra que você vai viver, escute isso aqui, que você não vai revidar, você vai ficar, mas o fato de você não revidar, não quer dizer que você não está percebendo. O fato de você não revidar, não significa que você aceitou o ataque. Levante-se nessa noite, irmão, para enfrentar os seus gigantes. Levante-se nessa noite para enfrentar os seus gigantes. Levante-se nessa noite para enfrentar os seus opositores. Levante-se nessa noite. Você vai provar por A mais B para aqueles que disseram que não ia dar certo, que Deus é na tua vida. O nome dele será engrandecido através da tua vida. Bispo, por quê? Porque você não parou, porque você não desistiu, porque você continuou. Seja qual for a origem do seu problema, encare o seu gigante em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, eu quero orar com